Agora, a grande mensagem inicial, que a gente já tem que começar falando, é que tudo que é novo, né, Fernando, tem um certo impacto, né? Sim. E nós vamos falar de ciência. Sem dúvida. E a ciência tem muita dificuldade para aceitar o que é novo, porque ela tem sempre a verdade da sua época. Então, na medicina tem isso. Né? Então, inicialmente, alguns conceitos não são bem aceitos, depois são veementemente debatidos, né? E depois são aceitos como verdades. Né? A grande verdade é que hoje a medicina preventiva ganhou assim um aspecto extremamente importante. Certo. Porque, veja você, o homem moderno, o homem do dia a dia, seja o profissional, seja o médico, o engenheiro, essas atividades que exigem físico, que exigem atividade emocional, que existe muita atividade, ou seja, aquelas que estão envolvidas com o estresse. Não tem profissão que hoje não esteja envolvida com o estresse. Então, certo. O estresse hoje é o grande problema que a humanidade atravessa. Sim. Não é? Por quê? Porque o estresse tem uma ação muito danosa sobre vários mecanismos dentro do corpo, principalmente no sistema endócrino. E é dentro da endocrinologia que essas grandes novidades estão aparecendo. Sim. Não é? Basta dizer, assim, que nós hoje não temos, assim, noção, porque não somos bem informados, mas nós começamos a ficar carentes de nutrientes, por exemplo, de hormônios, já por volta dos 28 anos. 28 anos. 28 anos é a grande demarcação, não é? Então, por volta de 28 anos, nós começamos, porque a natureza ela é muito sábia, mas certo. Ela nos prepara para, assim, você nasce, você desenvolve a menina por volta dos 12, aos 14 anos, ela começa a menstruar. Sim. E ela já, por volta dos 14 anos, já pode parir, ter filhos, engravidar, não é? E o rapaz, da mesma maneira, por volta dos 15 anos, já pode ser pai. Mas essa grande faculdade que a vida nos deu, a reprodução, talvez seja a maior e a mais importante faculdade que o ser humano tem. Sim. Porque a vida é assim. A natureza, ela chega, ela te desenvolve, ela te programa para você reproduzir. E por volta dos 30 anos, ela diz assim, tchau, estou saindo, estou me retirando, porque a minha função é a tua função, ser humano, né? O animal, no caso, certo. O ser humano, não é? Acaba já, sem conhecimento, perdendo, então, os seus hormônios. Não é? Então, a endocrinologia, ela está muito de olho, né? Está muito atenta, ela está acompanhando detalhadamente, porque os hormônios são os grandes sinalizadores para que os nutrientes possam entrar na célula. Sim. Isso até há pouco tempo não era muito bem assim conhecido, mas os hormônios têm um papel, são os verdadeiros sinalizadores. Então, existe um hormônio, Fernando, que ele é o hormônio mais importante no organismo e ele tem a ação, por exemplo, de ficar preparando todos os receptores do organismo para que ele não envelheça. Certo. Só que ele, por volta de 30 anos e daí para frente, você começa a perder 1/4 por década. Certo. Você começa a perder esse hormônio 1/4 por década. Então imagine, por volta dos 55 anos, nós já estamos totalmente faltando hormônios. Não é? Então quando a mulher chega, por exemplo, quando ela começa a sentir calores, né? Quando ela começa a ter alterações menstruais, ela começa a ter o abdômen mais, começa a ter gorduras, locais indesejados, começa a ficar mais fraco, começa a ter depressão, começa a perder a libido, o desinteresse pela vida. Não é? Quando ela chega para fazer a modulação ou a reposição hormonal, ela já chega tarde demais. Ela já chega perdendo tempo. Certo. E com o estresse da vida moderna, não é a mulher só não, são as crianças. As crianças estão cansadas hoje. Por quê? Por quê? Porque que todo mundo está cansado hoje? Por causa do estresse. O estresse, então, ele entra e modifica hormônios, ele modifica as absorções dos nutrientes, ele coloca rotas, não é, para doenças mais graves. E a grande rota hoje, que nós temos que colocar e analisar, é a inflamação. A inflamação, você não tem ideia o quanto que evoluiu, principalmente a parte de cardiologia.
não é? Mas nós, cardiologistas, ainda a maior parte dos cardiologistas ainda não estão inteiramente conhecendo algumas novas novidades que estão chegando aí. Sim. Por exemplo, o colesterol é considerado bandido na história, um grande causador das doenças, e não é verdade, isso não é verdade, não é bem por aí. O colesterol tem muito mais a ver com saúde do que com doença. Certo. Por quê? Por uma única razão. Todos os hormônios têm que se valer do colesterol para ele ser transportado a todas as células do corpo. E a cardiologia, nós da cardiologia, os cirurgiões cardíacos e os clínicos, nós queremos baixar os níveis de colesterol, pensando que a placa que vai entupir os vasos seja unicamente a gordura formada de colesterol. Não é isso, não. Então, a gente está vendo hoje que o grande vilão, na verdade, são 4, 5 bandidos. Certo. Né? A placa, a arteriosclerose, a aterosclerose tem origem na proteína C ultrassensível elevada, no fibrinogênio elevado, certo, na homocisteína elevada, na lipoproteína A elevada, na circunferência abdominal aumentada, esse índice de massa corporal que nos vai dar o peso. Sim. Quando nós começamos a ter esses índices elevados, nós começamos a envelhecer rapidamente no aparelho circulatório. Certo. Então você veja que coisa interessante. Eu falei, envelhecer no aparelho circulatório. Poxa, mas e o restante do corpo? O restante do corpo também envelhece, mas às vezes envelhece em épocas diferentes. Certo. Né? Essa é a grande novidade que está surgindo. O ser humano, a medicina está constatando que, por exemplo, você envelhece os olhos para começar a usar óculos, você conhece o ouvido, você começa a ter pouca audição, é otosclerose, na maior parte. Você começa a perder cabelo, começa a aumentar a circunferência capilar, falta de testosterona, você começa a ter esquecimento, você começa a ter desinteresse pela vida, você começa a ter desânimo, é fadiga. É fadiga de quem? De duas glândulas importantíssimas chamadas adrenais. Essas duas glândulas estão acima do rins e têm papel importante. Imagina elas, que elas são as grandes moduladoras do estresse hoje. Certo. E um jovem, uma criança que tem uma atividade que coma mal, que respira mal, ela já começa a ter alteração de cortisol. Certo. E quando nós nos damos conta, nós temos cortisol muito baixo, porque ele tem uma variação, isso é interessante, você quando começa a ficar com uma atividade física e psicológica muito intensa, o cortisol começa a ser descarregado na corrente sanguínea, começa a seguir uma curva ascendente que você passa para uma doença chamada fadiga aguda. Fadiga aguda. E nós não tínhamos conhecimento disso até pouco tempo atrás. Né? Então você passa por uma fadiga aguda, exaure a suprarrenal, ela fica totalmente debilitada e daí esse hormônio cai. E quando ele cai, você entra na fadiga crônica. Então os pacientes estão chegando hoje com fadiga crônica no consultório e assim com desinteresse. E um clínico tem uma dificuldade muito grande para trabalhar com isso. Sim. Pô, fadiga, cansaço, desinteresse pela vida, psiquiatra. Não é? E de repente desencadeia um tratamento equivocado. Né, doutor, mas para fadiga crônica, por exemplo, fadiga aguda, que tipo de exames pode precisar e fechar o diagnóstico? Então, assim, não é? Se você vai num clínico com formação clínica, ele vai te pedir alguns exames normais, né? Claro que uma fadiga, quem está fazendo a medicina preventiva, ele tem que estar muito atento. Certo. Você pode estar cansado, fatigado por uma hepatite, por claro, exemplo, claro. não é? Então, o médico, o clínico, tem que ter assim, um leque de investigações. Sim. Não é? Então, ele tem que descartar primeiro as causas certo. clínicas que poderiam ter da fadiga. É negativo esse exame, ele tem que partir imediatamente para os hormônios. Não é? Que são os grandes moduladores da vida. Então, o primeiro exame é a dosagem de cortisol. Certo. Usar o cortisol, que é seguramente hoje, e deve ser o primeiro hormônio a ser tratado. Porque imagine você que nós vamos ter fadiga no cérebro. Como é que chama isso? Eletropausa. Vamos ter fadiga na tireoide. Como é que chama isso? Tireopausa. Certo. Você vai ter fadiga nos ovários. Menopausa. Vai ter fadiga na produção do hormônio testosterona. Andropausa no homem. Você vai começar a criar gordura no abdômen,
né? Somatopausa. E olha, o GH, que é o grande hormônio regenerador da vida, ele tem uma ação precisa no organismo, ele regenera a vida, ele desaparece com as gorduras, essa gordura inflamatória que vai desencadear doenças ao longo da vida, né? Que poderá trazer a aterogênese mais precoce. O GH tem um papel importantíssimo, né? Então, assim, e se você tiver, por exemplo, falha desse primeiro hormônio que é modulado, que modula todos os outros hormônios, chamado melatonina, que nós todos, por volta dos 30 anos, começamos a perder, e daí por década, perdemos de 1/3 a 1/4, não é? Nós vamos acelerar todas as outras pausas. Então, a gente fala em pausas, várias pausas, existem 6 a 8 pausas, assim, que nos informam. São as principais. O exame do cortisol pode ser feito no sangue e pode ser feito na saliva. Claro, às vezes um exame mais sofisticado, um exame mais caro, seguramente a saliva nos fornece. É o mais, mas o sangue também fornece. Também pode levar. Eu hoje modulo pacientes controlando o cortisol pelo sangue, não é? E esse exame tem que ser feito de 3 em 3 meses. Porque, por exemplo, a fadiga crônica, ela tem uma característica importante. Os pacientes querem melhorar rápido, então eles precisam ser informados que eles não vão melhorar rápido, eles vão levar 1 ou 2 anos. E não adianta só você levantar o cortisol, você tem que manter. Exato, tem que desacelerar a vida. Você tem que começar a fazer relaxamento, você tem que começar a ler, você tem que começar a relaxar, você tem que começar a estar mais informado, você tem que começar a se relacionar melhor com as pessoas, você vai ter que se relacionar melhor com os filhos, relacionar melhor com os pais, aceitar a vida, conviver com a vida e ser sábio. O homem do futuro, nós podemos até conversar no final, vai ter que ser muito mais sábio. Mas, doutor, tem um questionamento interessante. Nós sabemos também que o estresse, até certo ponto, ele tem um efeito motivador e é salutar. Mas como perceber até que ponto, porque existe individualidade, até que ponto ele está sendo um fator que faz parte do cotidiano e dali para frente até que ponto ele vai ser prejudicial? Então, assim, a tua pergunta dá abertura a um leque de situações. Né? A primeira grande colocação seria assim, estresse é danoso ao organismo? Sim, em excesso. Certo. Porque para você estar escrevendo com a caneta e eu estar levantando a mão, tem um nível de estresse. Com certeza. Não é? Então, o estresse, você vai ser psicólogo, já é psicólogo, e você vai estudar muito isso. O estresse faz parte da vida. Claro. Não é? Qualquer ser vivo em atividade, ele está em estresse. Então, para nós, seres humanos, nós temos que ter um nível de estresse que nos faça desempenhar bem a vida, com sabedoria. Não é? Quando a gente tem que ter, por isso que o homem do futuro vai ter que ser mais sábio, ele vai ter que se informar, ter fontes, vai ter que ler mais, vai ter que ter leituras, para ele saber, por exemplo, que ele pode ser hipertenso, ele pode ser diabético sem saber, ele pode estar aumentando de peso, ele pode estar se tornando inflamado. Esse conceito de inflamação é um conceito que vem assim para fechar tudo. Nós estamos todos inflamados. Mas que inflamação é essa? Certo. Que inflamação é essa? Essa inflamação é uma modificação via cortisol, não é? Que se faz, o estresse modifica cortisol, que ele vai modificar todo o quadro da síndrome metabólica, de todo o metabolismo do organismo. Certo. Então ele vai inverter reações químicas e vai acabar em ômega 6, que é o grande envelhecedor da vida. Então, em contraposição, já está aí uma pandemia de pessoas, né? Mas o ômega 3, né? Existe um conceito com o ômega 3 muito importante. Então, onde é que foram feitos esses trabalhos? Foram feitos com os esquimós do Polo Norte, porque lá, Fernando, lá não tem infarto, trombose, derrame, depressão, Alzheimer, osteoporose. Por quê? Esse pessoal come peixe, né? Come peixe de águas frias, de águas profundas, come muito salmão. O salmão é o peixe mais rico em ômega 3. Lá não tem doença. Então, observando esses trabalhos em volta do mundo, com os esquimós, no norte da França, com o resveratrol do vinho, da uva, do sul da Itália, o resveratrol. Aqui na nossa
Serra Gaúcha, você vai ver que tem longevos. Então eles começaram a estudar isso aí. Então entram os antioxidantes com papel importante de combater os radicais livres, que são os grandes causadores das doenças. Não é? Então todo o processo hoje assim, de envelhecimento tem que ser desacelerado. Certo. E é desacelerado com nutrientes e com modulação hormonal. Doutor, não é reposição hormonal, sim. é É modulação. modulação, é equilibrar os níveis. Né? Certo.